Até aqui, nos ajudou o Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: este perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Judas disse isso, queridos, diz-nos o escritor, não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro, de valores, e costumava tirar do que punham nela. Então Jesus respondeu: deixe Maria em paz, Judas. Que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia, então foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado. Então os chefes dos sacerdotes resolveram matar Lázaro também. Muitos judeus estavam abandonando os seus líderes e crendo em Jesus. Até o versículo 11, Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor, Deus, de uma forma toda especial, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem olhado para nós. Nós estamos aqui nesta manhã, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor tem estado conosco. Ó Pai, eu deitei, assim como meus irmãos aqui, muitos outros nesta Bahia, neste Brasil, neste mundo, nós deitamos. O salmista no Salmo 2 diz que deitamos e até dormimos, mas estamos acordados, porque o Senhor quis, graças às tuas misericórdias. Quantos, ó Deus, deitaram e até dormiram, quem sabe no mesmo horário que nós, mas hoje já não acordam, como recentemente aconteceu, ó Deus, com o meu vizinho, que deitou, dormiu, mas não acordou nunca mais. Obrigado, Deus, por esse privilégio que o Senhor nos dá. Eu te peço, eu te oro, abençoa as nossas vidas. Fala, Senhor, o Senhor sabe de minhas limitações, mas eu quero que o Senhor nos fale, em nome de Jesus. Amém, queridas? Pois é, meus amados, percebam como o texto começa trabalhando, o escritor dizendo que Maria ungiu ao Senhor Jesus com um unguento caríssimo. Era um perfume que é riquíssimo, quase um ano de serviço de um trabalhador comum para pagar o seu preço. Há quem diga que toda a moça que pretendia naquela época se casar, ela trabalhava e trabalhava duro para que no dia de seu casamento ela tivesse um frasco de perfume daquele, para no dia do seu casamento, quem sabe na noite nupcial, né, ela derramar e o seu leito ficar cheiroso, ficar maravilhoso. Mas isso era um sonho que muitas não realizavam, não concretizavam naquela época, porque era um perfume, como diz o escritor, caríssimo. Há quem diga que alguém teria que trabalhar um ano, ganhando um salário mínimo, para que no decorrer de um ano pudesse adquirir aquele dinheiro e ir lá comprar aquele perfume. E era de praxe para as moças daquela época. Quem sabe alguém dizer: meu pai, eu quero que em meu casamento, o único presente que eu quero é um frasco deste
perfume, porque eu sonho no dia do meu casamento eu perfumar o meu quarto, o meu aposento, e então, quem sabe, era o sonho de qualquer moça daquela. Maria é descrita na Bíblia como uma mulher muito dedicada ao ministério de Jesus. E quando eu vejo ali, voltados para Deus, meus amados irmãos, Maria, ela tinha esse cuidado, ela tinha uma vida voltada para Jesus. A prova disso é que a Bíblia nos mostra por 3 vezes Maria se prostrando aos pés do Senhor Jesus para adorá-lo. Eu vejo Maria como uma mulher, como uma pessoa que tinha uma vida voltada para Deus. E eu percebo ainda que Maria era uma mulher, era uma pessoa que tinha uma vida voltada para Deus e de todo o seu coração. Mas por que, pastor, você percebe isso? Nas entrelinhas, nos textos, né? A prova disso é que nós vamos encontrar Maria por 3 vezes se voltando para Jesus. A primeira foi quando ela e Marta receberam Jesus em sua casa. Diz-nos Lucas, o texto que nós não lemos, que Maria logo percebeu que Jesus é a resposta para todas as expectativas humanas. Tem muitas indagações ainda não respondidas, tem muita gente indagando por que Deus. Jesus é a resposta para as questões várias de nossos dias, principalmente deste século 21. E então, queridos, percebam que, por isso, ela senta-se aos pés do Senhor e atentamente ouvir a sua palavra. Está lá em Lucas 10:39, Maria senta aos pés de Jesus, Jesus está lá sentado, e Maria chega, quem sabe aqui, senta aos seus pés. Uma coisa que na época era difícil a gente perceber, uma mulher próxima de um rapaz, próxima de um homem. Jesus era novo, Maria está ali, sentada aos pés do Senhor. Porém, queridos, a desmotivação de adorar ao Senhor veio em seguida por Marta, sua irmã, que logo reclama. Talvez Marta era uma pessoa voltada para Deus, mas não de todo o coração. Quantas pessoas, quantos crentes nós temos hoje na igreja que podem até estar voltados para Deus, mas não de todo o coração. E o salmista diz que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, de todo o nosso coração. E em Maria eu vejo uma pessoa voltada para Deus de todo o seu coração, o que eu não vejo em Marta. Ela reclamou com Jesus, porque ela estava lá dentro cuidando no café, ela estava lá dentro certamente cuidando na cama, forrando, arrumando direitinho. Olha, uma visita especial, eu preciso arrumar. Ela estava já prevendo o almoço, quem sabe o jantar, quem sabe o lanche. Ela estava preocupada, queridos, em servir a Jesus. Mas Jesus disse que Ele não veio para ser servido, Ele veio para nos servir e nos dar o exemplo de serviço. Às vezes a gente só quer servir quem a gente gosta, porque ideia isso e aquilo é importante. Talvez se fosse um pobrezinho, daqueles, um escravo, que estivesse chegando à sua casa com os pés todo ferido, daquelas terras cheias de pedras, e que tinha, quando chegava em uma casa, em uma posada, um escravo chegava logo com uma bacia d'água para lavar, para enxugar, para cuidar, para tratar. Talvez ela não fazia isso, mas por saber quem era Jesus, ela começou a cuidar nas coisas. Sim, mas ela não estava fazendo uma boa coisa, cuidar de Jesus? Meus amados irmãos, o que acontece aqui no texto? Senhor, não te importa que a minha irmã tenha deixado eu sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude, versículo 40, diz-lhe que me ajude.
Mas a motivação de adorar ao Senhor é alimentada e justamente por Jesus, que responde à altura, ao nível em que Marta precisava. Jesus diz: Marta, Marta, você está preocupada, você está inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada. Versículo 41 e 42. Marta, você está preocupada com as demais coisas. Os evangelistas vão dizer assim: busque primeiro o reino de Deus, busque primeiro a sua justiça. Pronto. Aí ele vem dizendo assim: ideias secundárias, as demais coisas é quem acrescenta a vocês. Basta vocês, façam a parte de vocês. Busquem primeiro o meu reino e a minha justiça. Outras quaisquer coisas, deixe, é comigo. Eu sei do que você precisa, filho, para estar aqui, do que você necessita. Eu sei o que eu posso te dar, o sustento devido para você aqui. Não temas, eu sou contigo, eu estou contigo, não vai te faltar nada. Faça a sua parte, deixe que a parte que me cabe, a parte do homem é do homem, a parte de Deus é de Deus. Jesus estava dizendo assim: Marta, você está preocupada com as demais coisas. Maria está preocupada com buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele disse: Marta, você não sabe quem sou eu. Ele disse para a mulher samaritana, ele disse: olha só, mulher, se você soubesse com quem você está falando, se você conhecesse euzinho aqui, estou te pedindo água, você não daria água. Você pedia água, porque a água que eu te der vai te fazer um trabalho, vai processar dentro de você, de maneira tal que você nunca mais vai ter sede. Jesus estava dizendo assim: Marta, não se preocupe com as demais coisas, Marta. Maria escolheu a melhor parte. Eu sou a vida, eu sou o dono da vida, eu sou o doador da vida, eu sou a árvore de onde tudo começa, eu sou a fonte de onde jorra toda a água. Se você estiver comigo nos meus pés, e lembre que onde estava Paulo, aos pés de Gamaliel. Se você estivesse aqui nos meus pés, você estaria proferindo a melhor coisa, porque eu sou o dono da vida. Eu posso dar, eu posso tirar, a quem eu quiser eu dou. Maria está escolhendo a melhor parte. Maria é um exemplo, uma pessoa voltada para Deus de todo coração. Amém? Pastor Gilton Moraes, certa feita, perguntou a um jovem ministro de música, e ele disse para aquele jovem: o que mais o realiza? O que mais te realiza aqui dentro desta igreja? A resposta que o pastor Gilton esperava era diferente do que na verdade ele ouviu. Ele esperou que ele dissesse: olha, eu gosto de cantar, de tocar, de compor, de reger, eu gosto de estar envolvido em qualquer área da música que tem a ver com a música, eu estou envolvido. Mas, meus amados irmãos, o jovem músico surpreendeu o pastor Gilton Moraes, que é mestre, creio que já doutor em homilética, ao que respondeu: o que mais gosto no ministério de música é do encontro com o povo de Deus para adoração. O que eu gosto mais é de estar aqui em meio a Deus, junto com meus irmãos, com a minha igreja, louvando e adorando a Deus, com a vida totalmente voltada para Deus. O que gosto mais do ministério de música e do encontro com o povo de Deus. E acrescentou: estar na presença de Deus é mais do que simplesmente ler a Bíblia. Ele disse: pastor, o que é estar na presença de Deus com os meus irmãos, com o meu pastor, com a minha igreja, com a minha comunidade de fé, é muito maior do que ler a Bíblia, é muito maior do que orar, é muito maior
porque está o medo do meu povo aprendendo de Deus, eu estou me alimentando de Deus de alguma forma, eu estou envolvendo com Deus, eu estou experimentando Deus. E queridos, percebam que Deus é um ser relacional. Deus começa lá no jardim do Éden, se relacionar com o primeiro casal que criou. Ele me criou, Ele te criou, Ele nos criou para termos uma vida relacional, uma vida de relacionamento. A Bíblia lá em Gênesis diz que Deus andava de mãos dadas. Ora, certamente ele estava segurando na mão de Deus, e Adão e Eva segurando do outro lado. Ora, ele estava do outro lado, segurando na mão de Adão. Ora, certamente ele estava no meio, os dois ao lado dele. De sol a sol, ele se relacionava, e diz alguns pesquisadores que eles começavam a ter uma vida de relacionamento. Só tinha hora de começar, mas não tinha hora de findar uma vida de relacionamento com Deus. Deus quer ter comigo, com você, com nós, queridos, nesses dias, quando o Evangelho está um pouco diluído, quando o Evangelho está um pouco desacreditado, quando o próprio Deus nem sempre é tema principal da vida de muitos. Deus quer ter um relacionamento com Deus. Nesta manhã, eu lhe faço uma proposta, uma sugestão: aprenda com Maria, que soube, como disse Jesus, escolher a boa parte, a parte que não será tirada de ninguém. Disse Jesus a Marta: a parte que Maria escolheu, ninguém vai conseguir tirar dela. Ninguém que adora o Senhor, ainda que não seja como Maria, mas que seja em espírito e em verdade, conforme João 4:24. Então, eu disse que 3 encontros, em 3 momentos, eu percebo Maria voltada para Deus. A segunda, queridos, segunda vez que eu vejo Maria na Bíblia voltada para Deus, foi na enfermidade e morte de Lázaro, que mesmo Jesus, chegando atrasado, do ponto de vista humano, Maria demonstrou fé, mesmo dizendo: Senhor, o Senhor chegou atrasado. Se o Senhor chegasse alguns dias antes, 3, 4 dias antes, mas o Senhor chegou atrasado. Mas mesmo assim, Maria expressa fé. Ela lançou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 32 de João 11, versículo 32. Queridos, ela mesmo assim, ela expressa a fé. Jesus afirmou, queridos, que seu ensino e seu trabalho são dirigidos a pessoas assim como Maria, que criam, que confiava de fato nele. Senhor, olha, não tem mais jeito. Mas, mesmo assim, ela se prostrou diante dele e o beijou. Ela se prostrou, ela se voltou para Deus. Eu vejo em Maria uma mulher voltada para Deus. E como eu disse, acrescento: tem pessoas que vivem sempre voltadas para Deus, mas Jeremias diz, Deus usa a boca de Jeremias para dizer: de todo o coração. Alguém pode voltar-se para Deus simplesmente por cortesia, simplesmente por uma questão de educação, por uma questão, mas de todo o coração, conforme diz João, é a forma que nós devemos viver, voltados para Deus de todo o nosso coração. Percebam, queridos irmãos, que Maria está diante de um problemão. Não é um problema pequeno. Ela está diante de um irmão que acaba de ser, inclusive, sepultado. Ela está diante da morte de seu irmão. Mas a pessoa de Jesus é entendida por Maria como sendo o verdadeiro Senhor. É entendido por Maria, Jesus, como Deus encarnado entre os homens. Aquele, queridos, que dá um sentido diferenciado, extraordinário para a experiência humana. Aquele que foi capaz de mudar momentaneamente a história da família de Maria. O problema era sério, até os judeus estavam chorando. Eles amavam a família de Maria, Marta e Lázaro, uma família muito amiga, uma família muito hospedeira, uma família muito carismática, e até os judeus estavam ali chorando pela morte de Lázaro.
Todo mundo estava sentido. Foram avisar Jesus, olha, falta de providência não foi. A gente sabe que ele era capaz, mas ele não chegou a tempo. Algum pode estar dizendo assim, olha, foi desprezo, foi falta de atenção, Jesus não ter atendido no momento certo. Queridos, Dona Vitória, passou toda a sua vida praticando as boas obras, porque era católica, que era voltada para as coisas materiais, e ela achava, que ela deveria permanecer nessa eu nasci, nessa eu morro, e nunca quis trocar sua idolatria por Jesus. Mas ela adquiriu uma enfermidade incurável, quando ela percebeu que estava à beira da morte, que estava morrendo. Ela então pediu para que chamassem o pastor, que era vizinho, que morava no mesmo bairro, para que fosse às pressas à sua casa. O pastor chegou na casa de Dona, e ela estava já morrendo. Dona Vitória já estava à beira da morte, e ela disse para o pastor, e agora, pastor, o que vai ser de minha vida? Meus amados irmãos, esse tem sido o desespero de muita gente, nos momentos mais difíceis, no momento crucial, no momento e agora, Deus, e agora, pastor, o que vai ser de minha vida? E o pastor, olhando firmemente para ela, disse assim, Dona Vitória, Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele, ainda que morra, viverá, conforme João 11, 25. É isso que Deus manda te dizer. Dona Vitória imediatamente entregou-se a Jesus. O medo, queridos, que Dona Vitória tinha, acabou. Ela, querido, passou a perceber que agora ela podia morrer, porque ela tinha acabado de ter um encontro com Jesus. João, o evangelista, disse que Jesus joga de nós, joga por terra todo o medo. Deus então entrou na vida de Dona Vitória, tirou-lhe o medo, e ela então, dias depois, partiu, morreu, mas morreu com Cristo, não mais preocupada com medo, nem tampouco aonde ela ia passar o resto de sua eternidade. Meus amados irmãos, qual é o nosso problema? Se o nosso problema é medo, é morte, Jesus, Ele é superior à morte. Observe que no momento em que eles estavam com aquele problemão, e que Jesus chega, e alguns ainda dizendo, não há mais jeito, se o senhor estivesse aqui tudo bem, mas o senhor chegou atrasado, mas tudo bem, obrigado por ter mesmo assim nos atendido, mas vamos sair daqui porque o lugar não é apropriado. E observe, um judeu está se envolvendo com coisas imundas, né? Ele está ali naquele momento, e Jesus disse, não, eu vou fazer alguma coisa. Quem colocou a pedra? Ah, foram esses aqui, então vocês botaram, tirem. Eu disse na Igreja Batista em Barrolândia que eu é quem pego a minha vida e faço dela o que eu quero. Alguém pega a vida, coloca lá no lamaçal do pecado, alguém coloca a sua vida, coloca em meio à desgraça, à miséria, às dificuldades desta vida, porque eu mesmo quero, porque você mesmo quer, porque nós mesmos queremos, e depois a gente vai procurar o pastor, a gente vai procurar Deus, preocupados. Jesus disse assim, olha, foram vocês que colocaram a vida desse seu irmão aí, agora vocês colocaram a pedra, tirem a pedra. E tão logo os homens tirou, porque eu digo que o que o homem pode fazer, Deus não faz. E então, quando eles tiraram a pedra, Jesus disse, Lázaro, agora venha, saia para fora. E Lázaro saiu para a honra e para a glória do Senhor. E Jesus mostrou com aquele milagre que Ele é de fato o Deus, o dono da vida, o Deus que dá, que doa, mesmo a quem não tem. Lázaro não tinha mais vida, Lázaro acabara de perder a vida, mas Jesus restituiu
a vida. Eu não sei como está a sua vida, meu irmão. Você pode estar passando com um problemão no seu relacionamento conjugal, com o seu filho, com isso, com aquilo no emprego. Mas Jesus, lembre-se que Jesus é o doador da vida. Ele é o Deus que pode resolver o meu, o seu, o nosso problema, o problema de qualquer um. Mas eu disse, queridos, que primeira vez, segunda vez, 3 vezes eu vejo o texto, a Bíblia mostra Maria voltada para Deus, e voltada em espírito e em verdade de todo o seu coração. E a terceira encontra-se nesse texto, conforme lemos. Agora vamos de fato para o texto, já estou encerrando, né? Vamos que morava, o texto conforme lemos, narra a preparação de um jantar que fizeram em homenagem a Jesus. Jesus agora já era freguês, Jesus agora já era amigo, Jesus agora já era considerado da família. Jesus acabou de resolver um problemão da família. Jesus havia ressuscitado a Lázaro. Quem sabe, vamos convidar Jesus aqui e vamos preparar-lhes um jantar para ele. Diz-nos que Marta servia e Lázaro estava à mesa com Jesus. Maria aproveitou a oportunidade, pegou um frasco de nardo puro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Está no versículo 3 do texto em que lemos. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume aos pés de Jesus e o enxugou com seus próprios cabelos. Mais uma vez eu vejo Maria nos dando exemplo de uma vida voltada para Deus, de uma pessoa com a vida totalmente voltada para Deus. Judas logo usa a razão para criticar uma perspectiva do coração, uma perspectiva da fé, uma perspectiva da esperança. Queridos, ele fez uma descrição negativa sobre o desperdício de dinheiro, mas ele não estava preocupado com isso, enquanto Cristo recebeu o gesto de Maria como um ato de bondade e uma profunda fé no Senhor Jesus. Judas critica Maria, porque Maria pega aquele frasco de perfume e joga nos pés de Jesus, e com os seus cabelos, ela agora enxuga os pés do Senhor Jesus. Quando alguém tem um encontro verdadeiro, real com Cristo, ele se projeta de maneira como Maria. E então, meus amados irmãos, não poderia ser diferente. Jesus perdoou seus pecados. Jesus já tinha perdoado os seus pecados. Jesus mudou sua vida, a vida de sua família. Jesus havia mudado. Luiz Saião, ele disse que Maria estava buscando um serviço de valor. Maria, diz Luiz Saião, estava buscando o senso de valor. Quando ela percebeu quem de fato era Jesus e o que ele valia, as outras coisas perderam o valor. A mulher samaritana, o propósito, ela pega água naquele poço, no momento em que não tinha outras mulheres, de preferência casadas, porque ela não era casada, e era um problema mulher não casada estar, no caso da mulher samaritana, em meio às mulheres casadas. Mas na hora nona, o meio-dia, ela foi, quando lá nenhuma mulher iria naquele momento tirar água do poço. E ela então encontra quem? Jesus. Parece que foi coincidência? Não, foi propósito de Deus. Com Deus não há coincidência, há projeto, há propósito. Deus projetou estar ali naquele horário, junto ao lado daquela mulher, porque sabia que ela precisava dele. Ei, deixa eu te dizer, Jesus sabe que você, que nós precisamos dele. Você pode até não pedir, mas ele vai. Você pode até rejeitar, desistir dele, evitá-lo, mas ele não te evita. Ele está sempre com você. Principalmente o salmista diz que ele é o nosso socorro bem presente nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Por isso, nos momentos mais difíceis, nós devemos procurar
apelar para Deus, para Jesus. Ele está ao nosso lado. Então Jesus marcou um encontro com aquela mulher sem ela saber, e ela chega ali, começa a encontrar aquele homem. Ela estranhou, um homem aqui, os discípulos tinham ido na cidade comprar comida, só ela e Jesus, frente a frente. Deus marca comigo, com você, com nós, constantemente gabinete. Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você, Ele quer falar com nós. E Deus então queria falar com a mulher samaritana. Ela então começa a conversar com ele, e ela percebeu que ele era o dono, como eu disse, o doador da vida. E quando Maria percebe quem é Jesus, que Jesus era aquele que podia mudar a sua história, porque Deus é o Deus que cria, que sustenta, que dirige toda a história, e quando necessitamos, Ele vem sobre nós e muda a nossa história, a realidade de nossa história. E Deus foi ali, através de Jesus, para mudar a história daquela mulher, da mulher samaritana. Então ela percebeu, e então quando ela percebe quem é Jesus, a água para ela não tem mais valor. Ela larga aquele vasilhame, ela larga o cântaro com que ia pegar água, e sai correndo, e vai avisar na cidade. E os estudiosos dizem que foi uma mulher como Jonas, que evangelizou a cidade com muita rapidez. Daqui a pouco, pela forma como ela chegou, falando ao sua comunidade de fé, lá vem todo mundo para ver quem é este homem, quem é este profeta, quem é esse. Ele falou tudo sobre a minha vida. E todos vieram, e quando chegaram, que depararam, que confrontaram-se com o dono da vida, disseram para ela: mulher, agora que ninguém cria em mulher naquela época, agora não, nós estamos crendo, não é porque você disse. O que você disse, desfaz-se, cai por terra. Agora nós acreditamos, porque de fato os nossos olhos estão contemplando o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, percebamos nós que Maria era uma mulher que tinha uma vida voltada totalmente para Deus. Maria, quando percebe que Jesus é o dono da vida, ela deixa tudo e se envolve realmente com Jesus. Marta reclama, Judas critica, mas Maria não obedece à crítica de quem quer que seja. Ei, tem gente aí nos criticando, chamando-nos de fanáticos, disso, daquilo e outro. Não importa, irmãos, não importa. Falar, todo mundo tem o direito de falar, eu respeito. Quem tem boca, fala o que quer, diz, pensa, é um direito, nós somos livres. Pedro, escrevendo a sua carta, 3,15, Pedro diz: não importa o que estão falando de vocês, mas andem de maneira tal, para que o que falam de vocês caia por terra, não tenha sentido, não tem valor. Como já disse alguém me disse assim: olha, o que vem de baixo não me atinge. O que nos atinge, às vezes, são as mãos de Deus quando nós vacilamos. Queridos, o pastor Arnaldo Rodrigues da Silva, missionário da Junta de Missões Nacionais, com apenas 26 anos de idade, foi acometido de uma leucemia aguda. Homem de Deus, missionário, ganhando almas, com muita dificuldade para Deus, mas foi acometido de uma leucemia aguda. Foi internado em um hospital em Brasília, mas sabendo da gravidade de seu estado de saúde, orou dizendo assim: Senhor, meu Deus, eu não sei por quanto tempo vou ficar aqui, mas eu te agradeço, papai, porque tenho transformado este leito de hospital em meu púlpito. Lá eu não posso estar em meu púlpito, mas o meu leito tem sido meu púlpito, pois tenho tido oportunidade de testemunhar, de alcançar muitas vidas que eu não alcançaria de outra forma. Quem sabe se tivesse pelos campos pregando o teu evangelho. Senhor meu, disse ele, eu não te peço que me deis saúde, eu só te peço forças para testemunhar de ti até o fim, enquanto neste leito eu tiver. Poucas horas antes de morrer, ele mandou um recado para seus colegas missionários. Um recado muito comovente. Ele estava vendo que seus minutos estavam se encerrando. E ele diz então assim:
Digam à dona Margarida e a todos os outros missionários que deem tudo pelo trabalho de Deus, porque no fim é só isso que vale a pena e mais nada. Quem dá a vida pela obra de Deus. Ele disse, Paulo disse, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes, abundantes, firmes, voltados para o Senhor. Saibam que o trabalho de vocês não é vão no Senhor. Ele disse, diga a esta missionária, aos demais colegas, que no final é isso, meus amados irmãos, a vida que muitos têm vivido aí fora, nessa correria, é uma correria, é competitividade, é uma competição. Nós cristãos não podemos estar nesta competição. Nós devemos estar com as nossas vidas voltadas para Deus, e de todo o nosso coração está ali. O texto diz assim, eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim. Mas que acaba a frase, o enunciado. Mas ele continua dizendo, mas de todo o coração. Que nesta noite, curve sua cabeça. Neste momento eu queria orar por você. Deus, meu Deus, Pai, tem muita gente que tem até vontade de se voltar para o Senhor, e tem alguns até que conseguem, mas não de todo o coração, porque de todo o coração, voltar-se para o Senhor de todo o coração, é de toda a alma, é com o espírito, é com o corpo, é com tudo, porque o salmista diz, tudo quanto tem fôlego, louve, volte-se para louvar, para adorar, para glorificar, para exaltar ao Senhor. Salomão disse, papai, que o Senhor nos fez para o teu louvor, para a tua honra, para a tua glória. O Senhor quer nos ver, papai, voltados para o Senhor, olhando para o Senhor. O escritor de Hebreus, ele vai dizer, portanto, meus amados irmãos, deixe tudo de lado, todo o pecado que tão desperto nos rodeiam, e corramos para Jesus, olhando para Ele como o autor e o consumador de nossa fé. Ah, Pai, com essa palavra, Pai, eu entendo que nós não temos o direito. Os judeus olhavam para trás para projetar o presente, o seu futuro, mas nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Que tenhamos, ó Pai, aprendamos nesta manhã a ter uma vida voltada para o Senhor, para o trono da Tua graça, porque é do Senhor que nós nos alimentamos, é com o Senhor que nós nos alimentamos, é para o Senhor que nós estamos sendo alimentados. O inimigo não vai passar a mão em mim, o inimigo não vai passar a mão em nós, porque ele não é nosso dono, ele não pagou por mim, por nenhum aqui, o seu preço de sangue, o preço da morte. Quem pagou o preço por mim, a minha vida é caríssima, a vida de meus irmãos aqui são vidas caríssimas, e quem sabe o valor de uma alma é Jesus que pagou com o sangue, com a vida. O inimigo, Pai, que ele saia em retirada, e abençoa, Pai, os ministros do Senhor, que está aqui, pastor Luciano, pastor Nélio, suas famílias, suas ovelhas, cada criança, cada pré-adolescente, cada jovem, adulto, ancião, pessoas outras, abençoa, Senhor, cada um que entra nesta igreja, para te cultuar, para te louvar, para te exaltar, que o Senhor conserve o teu povo, um povo de fato, com a vida voltada para o Senhor. Nós oramos, mas oramos no nome de Jesus. Pode dizer amém? Até aqui, nos ajudou